primeiro impacto que as constelações familiares e a filosofia do Bert trouxeram para minha vida foi me mostrando sobre o meu lugar dentro das relações que eu estou inserido. Eu descobri, por exemplo, quais eram as relações por quem eu podia fazer algo e quais eram as relações que eu deveria me recolher, cuidar da minha própria vida e seguir, e também como é que eu podia ser mais respeitoso comigo sem permitir que o outro viole a mim, a minha intimidade, os meus limites. E obviamente isso me impactou de um jeito muito profundo, e na época, em primeiro lugar, com o livro As Ordens da Ajuda, né, e depois com os estudos todos que eu fiz desse trabalho. E me impactou tanto, obviamente, porque era o meu tema da época. Eu lembro que ainda quando eu estava fazendo Jocum, em 2009, eu tive uma professora que falou sobre limites e relações abusivas, e eu me dei conta que eu era uma vaquinha de presépio, que era muito difícil para mim dizer não sem me sentir desconfortável, sem me sentir culpado. Era muito difícil para mim negar um pedido que alguém estava fazendo, sem que lá no fundo eu tivesse medo de que dizendo não eu fosse colocar aquela relação em perigo, eu fosse ficar sozinho, eu fosse decepcionar a pessoa e ela agora não fosse mais me olhar com carinho e nem nada parecido. Eu tinha tanto medo de falhar com os outros, não sendo bom o tempo todo, que eu era bom com todos, mesmo que isso significasse ser mal comigo, gentil com todos, mesmo que significasse não ser nada gentil comigo mesmo. E olhando para isso, o trabalho do Bert acrescentou muito na minha vida, e logo depois eu conheci a abordagem somática de manejo de trauma, que eu trabalho hoje, experiência somática, que foi um outro grande recurso para eu aprender a desenvolver os meus limites de um jeito mais saudável e aprender que eu poderia ser muito mais amado nos meus sinceros nãos do que nos meus falsos sims. Essa foi uma grande descoberta para mim, e eu adoraria poder compartilhar com você, caso você também precise ouvir um pouco sobre limites, sobre como é que você faz para se respeitar, como é que você faz para respeitar os limites do outro, obviamente, e como é que você faz também para exercer os teus limites quando o outro não consegue respeitar sem que você precise trazer um tanto de severidade para que os teus limites aconteçam. E é sobre isso o nosso próximo encontro, vai ser dia 28 de novembro. Eu vou testar fazer um encontro de dia inteiro, das 13 às 19h30, vão ser 6 horas de aula, com um tanto de teoria, algumas intervenções sistêmicas e muitos exercícios corporais. Eu compreendo, baseado em várias abordagens de manejo de trauma, como por exemplo a bioenergética, o bodynamic ou experiência somática, que limites em primeiro lugar acontecem no nosso corpo. Tem muito a ver com referências que nós recebemos dos nossos pais, com os nossos medos de solidão, rejeição e abandono muito profundos, mas também tem muito a ver com eu não saber sustentar no meu corpo toda a responsabilidade que os limites trazem, sustentar no meu corpo quase como que um invólucro onde o outro vai poder sentir esses limites e vai me respeitar um pouco mais. Então, se você precisa aprender um pouquinho sobre isso, que nem eu precisei, que nem eu ainda continuo precisando aprender, nos encontramos dia 28 de novembro, das 13 às 19h30. Você pode esclarecer qualquer dúvida com o Léo, também as inscrições você pode fazer aqui no site ou com ele. Vai ser uma grande honra poder descobrir junto contigo que não tem nada mais gostoso e mais maravilhoso do que ser nós mesmos, do que eu ser eu mesmo, você ser você, e dentro disso a gente poder se encontrar em um lugar mais respeitoso, aonde você não precisa me agradar, eu não preciso te agradar, e nós dois podemos simplesmente nos encontrar para nos divertirmos. Vai ser uma honra. Até já!